Que domingo, hein, professor? Boa noite. Triste, né? Boa noite, Mariana. Boa noite, os telespectadores do Norte Notícias. E é aquela coisa, né? É um patriotismo disfarçado de um terrorismo. Não tem outra resposta. Destruir uma capital inteira em um pseudo-idealismo não combina muito com ideais republicanos, não. Não combina nem um pouco. Ontem o governador de Brasília foi afastado, né? E isso já tem aí uns respingos aqui pelo Amazonas, um temor, na Não sei verdade. se você já notou, em Brasília não dura muito o governador, né? Brasília é um estado que, até porque o governo do Distrito Federal está muito embaixo ali, sendo vigiado constantemente pelo STF, está embaixo do Planalto. Depois de Brasília é o Rio de Janeiro, onde tem mais governadores depostos, né? Governadores que são caçados por uma série de situações. Mas nesse caso especificamente, o governador de Brasília está sendo, digamos, acusado de complacência, de negligência, né? Até porque a forma da truculência que foi a invasão, tanto no Palácio do Planalto como no STF e também no Congresso, demonstra uma total falta de arquitetura da segurança pública, o que não é comum, ainda mais em Brasília, uma capital desse tamanho, né? Então, se você analisar bem, isso tem gerado no ambiente local preocupações. Primeiro porque, não sei se a gente pode observar, no momento em que ocorreu, o governador logo se posicionou, o prefeito em seguida, o presidente da Câmara Municipal em seguida, o presidente da Assembleia Legislativa em seguida. Por quê? A comunicação era o quê? Evitar qualquer tipo de analogia que pudesse respingar nas lideranças locais. Isso porque nos bastidores, segundo as fontes que me informaram hoje, há uma preocupação tanto do governador quanto do prefeito com relação ao que pode acontecer aqui, porque é uma capital extremamente bolsonarista, tem muita gente aqui envolvida nisso, ou seja, financiaram esses atos, incentivaram, inflamaram, estimularam, inclusive políticos, empresários, lideranças religiosas, inclusive há no meio, dentre essas lideranças, uma que é muito conhecida no ambiente local, muito conhecida mesmo, e que está sendo ali monitorado pelo Alexandre de Moraes como um dos que teria inclusive incentivado e trazido patrocínios para esse tipo de ato golpista, desse ato terrorista que ontem nós vimos em Brasília. Então, o Alexandre de Moraes está fazendo um pente fino e a preocupação política lembra daquele ditado lá de 2013, das manifestações da Dilma Rousseff? Medo da papuda. Quem não lembra o que é a papuda é a prisão federal, para onde, inclusive, grande parte desse povo preso ontem está aguardando a audiência de custódia, agiram como patriotas, mas, na realidade, estão ali como criminosos, porque não tem como você sustentar. Só para fechar, ser oposição é uma coisa. Ela pode ser feita e deve ser feita com racionalidade, com sabedoria, cobrando as autoridades, mas não dá para tolerar vandalismo. Isso foge ao que deve ser uma oposição responsável e se tem político incentivando isso, não merece o mandato que tem. E deve ser punido com certeza. Professor, a gente viu todo o vandalismo ontem em Brasília, a depredação do prédio do patrimônio público e há uma preocupação também aqui no estado do Amazonas, uma mega operação para evitar que os prédios públicos também sejam depredados. A preocupação, inclusive, também gira em torno disso, né? Porque Manaus tem muitos prédios históricos importantes. Então, a ideia é que as forças de segurança trabalhem em conjunto, a gente viu isso na matéria, mas eu soube hoje, inclusive por fontes, que o governador determinou uma operação em conjunta com a prefeitura, com as prefeituras do interior, porque também atingem outros municípios, e também fiadores. E aí tem uma questão. Domingo, circula no meio dos WhatsApps aí, dos grupos bolsonaristas mais radicais, um protesto pacífico, né, um protesto, a princípio, pacífico, convocados para domingo, 2 horas da tarde. Já percebeu que eles gostam do domingo, né? Então, saem de 2 horas ali do CMA, 14 horas, e se dirige até a refinaria Isaac Sabá, lá no Distrito Industrial, que é a única refinaria que a gente tem aqui, não é, de grande porte. E a ideia é fechar o ambiente e fazer um protesto pacífico desses movimentos que eles estão fazendo. Só que as autoridades de segurança estão preocupadas. Eles não têm segurança, de fato, que esses movimentos serão pacíficos, ainda mais fechando rua, impedindo o direito de ir e vir e etc. Então, a determinação do governador é evitar um problema grave, né, para qualquer autoridade pública, intervenção federal. Se o Amazonas tiver o mesmo problema que já teve lá atrás, com algumas situações,
que exige que o governador convoque forças federais, é ruim porque é perda de comando, que você entrega para a União algo que você pode sanar por aqui. Então, por isso, a antecipação e mais, né? O Wilson Lima já não é aquele político tão neófito, sabe que se não agir agora a coisa pega depois. Inclusive, teve uma reunião nesse momento, né, em Brasília, com o presidente Lula, Sim, mas ele a gente convocou, falando em bolsonaristas também, há um temor por parte do Partido Liberal. Eu conversei hoje com uma fonte do PL que está muito preocupada com isso, porque a nível nacional, essa rotulação de bolsonarista está gerando algo ruim, está sendo sinônimo de criminoso, de terrorista. Então, tem gente no PL que não é nada disso. Tem gente que é uma ala mais moderada, mas como a PL abrigou o Bolsonaro e grande parte desse grupo, inclusive já há pressão até para a retirada de alguns, há irritação. No Amazonas, até onde eu sei, não vai haver nenhum tipo de punição ou algo do tipo aos membros bolsonaristas do PL. Mas o Alfredo Nascimento se preocupa com uma coisa: o PL quer espaço no governo Wilson Lima e toda essa situação, até por respingar mal na opinião pública, pode afetar os planos do PL de crescer dentro do governo, inclusive pleitear a Prefeitura de Manaus. Obrigada, professor. Segue para a rádio agora na 95.1 e amanhã a gente está de volta. Com certeza. Esperamos que com bastidores menos quentes assim, mas quentes de outra forma, não desse jeito. Com certeza. Boa noite, até amanhã. Até amanhã.